Bora lá então? Então, parte 2 da aula de nomenclatura. Nós vamos trabalhar éter, éster e amina nessa aula, beleza? Então vamos começar com o éter, né? Então, aqui muda o bloco das caixinhas, né? A gente não vai trabalhar mais com as 3 caixinhas, agora a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Ou nós vamos utilizar os radicais que estão associados a ele e atribuir éter um ílico, né, no final. Ou nós vamos utilizar o oxi no meio da palavra, beleza? Então vamos para o primeiro aqui. Então vamos começar trabalhando aqui. Então aqui eu faço a divisão entre o que tem antes e o que tem depois. E a nomenclatura aqui pode assumir então, aqui eu tenho um carbono match, 2 et. Então ficaria, utilizando o tradicional, ficaria etoxi. E aqui eu tenho match, et, prop, propano. Beleza? Vamos só apagar aqui para colocar bonitinho. E apareceu pelo de baixo. Cadê? Aí, beleza. Éter etilpropílico, que é uma das formas, né, que eu falei. Então o etil aqui vem antes e o propil depois. E a outra forma seria o etoxipropano. Nesse de cá, que já abriu o nome, eu vou fazer a mesma coisa, né? Então eu tenho aqui um antes, um depois. Aqui eu tenho match e aqui também match, né? Então os dois fica metox, que vem antes, metano depois, né? Metox, metano. Ou éter metílico, mas pode aparecer também o dimetílico, tá? Porque tem um de um lado e um do outro. Próximo aqui nós temos a separação aqui e de cá. Então aqui eu tenho dois carbonos match-et, então vai ficar etoxibenzeno. E se eu fosse trabalhar como se fosse radicais, eu teria éter etil fenílico. E aí, para falar um pouco dessa briga do fenil, do benzeno, né? Eu trouxe aqui uma forma da gente trabalhar mais tranquilo. Então, quando eu for colocar aqui no formato do éter o principal que a gente vai utilizar, o oxi, eu vou utilizar o benzeno associado ao substituinte, que é o que vem antes do oxi. Se eu trabalhar todo mundo aqui como sendo radical, então você vai apresentar o fenil e os demais radicais, tá? Então vai ficar mais fácil desse jeito. Eu coloquei aqui duas definições, a radical não vai ficar muito boa, né? Mas enfim, de maneira geral, essa que é a forma da gente trabalhar para ficar mais tranquilo, tá? Tem uma briga muito na internet por conta disso, porque o benzil, enfim, são outros casos que eu abordo numa outra hora. Para agora fica assim, então a gente vai utilizar o oxi, eu coloco benzeno, tá? E se eu for trabalhar utilizando os radicais, eu coloco fenil, etil, propil, butil, todo mundo, e o éter antes, né? Então ficaria éter, fenil, éter e o que vem antes, depois o que vem depois, né? Também tem uma outra forma da gente distinguir isso se a cadeia principal, né? Se a cadeia principal for anaeromático, a gente pode considerá-la como sendo o benzeno. E quando eu vou trabalhar como radical, eu utilizo o fenil, tá? Se ele não fosse a cadeia principal. Mas nesse caso aqui, específico, nós estamos trabalhando com radicais ponto a ponto. Por isso que dá essa diferença. Por isso que pode ser trabalhado os dois nomes, né? Pois bem, na parte de éster, a gente tem aquele ato de ila, né? Que é mais comum vir também o ato de ila, né? Até para dar uma sororidade mais tranquila para a palavra. Então aqui o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar o meu grupo funcional aqui, né? Então eu já sei que isso aqui é um éter por conta desse C dupla O, O.
O que eu tenho depois é um metil e o que eu tenho vai incluir esse carbono aqui dentro da função orgânica. Então aqui eu tenho 3 carbonos, né? 1, 2, 3. Então met, et, prop. Então ficaria propanoato de metila, né? Próxima estrutura, isso aqui eu coloquei um destaque exatamente por conta disso, tá? Então, em algumas situações, pode aparecer uma forma condensada de trabalhar isso aqui. E nessa forma condensada, quer dizer que esse CH2 aqui, ó, ele se encontra 4 vezes repetido aqui, né? Então, se eu fosse abrir, era como se fosse ele 4 vezes o CH2 aqui, para depois chegar no meu CH3, beleza? Então aqui ficaria da mesma forma que a gente está acostumado a trabalhar, né? 1, 2, met, et. Então ficaria etanoato de, e aí eu tenho aqui o pentila. Em alguns casos pode aparecer um N também na frente do pentila, tá? Para dizer que é a cadeia normal do pentil. Esse pentil tem variações, tá? Não vou trabalhar isso aqui específico, mas tem o TERC, tem o SEC, tem o ISO e por aí vai, tá? Então tá aí, ó, etanoato de N-pentila ou só pentila, que é a cadeia normal. E para a gente trabalhar mais uma questão aqui um pouco diferente, né? Que normalmente o pessoal vai trabalhar cadeias mais simples em sala de aula. Volta novamente a questão do anel aromático, né? Então aqui eu tenho uma outra consideração, né? O benzeno, sempre que eu tenho um carbono aqui associado à cadeia principal, ou a um anel aromático, a gente trabalha com o nome de benzeno, né? Como sendo, então, nesse caso, a cadeia principal. Então aqui a gente vai fazer essa divisão, tá? O que tem antes e o que tem depois. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Então fica o benzoato de met, et, etila. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos pro próximo, né? Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto. Então o próximo é o seguinte. Amina, né? Então a amina, a gente tem a amina primária, né? Como se fosse aquela classificação de carbono, né? Se estiver ligado a um radical. A amina secundária ligada a 2 radicais e a amina terciária ligada a 3 radicais. Então a gente vai ver algumas formas aqui de observá-la. Então, ó, aqui eu já consigo ver que é uma amina terciária, né? Porque ela tem 3 radicais. E a nomenclatura vai seguir essa base, né? Então lembrando que a gente tem que começar lá em ordem alfabética, né? Então vem primeiro o etil, depois o metil, depois o propil e por fim a amina. Então a nomenclatura é trabalhada dessa forma. Próxima cadeia, que eu já tenho uma amina secundária, então eu vou trabalhar aqui, ó, um antes e um depois. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, novamente eu venho aqui com etil, propil, amina. Mais tranquilo de trabalhar a nomenclatura também, né? E por fim, nós temos mais um caso que eu vou trazer aqui. E vocês vão ver que a gente vai trabalhar aqui, ó, então, a amina terciária, né? Aqui eu posso chamar de dimetil, né? E aqui a gente pode colocar na cadeia como sendo o fenil, né? Por que eu estou trabalhando aqui como fenil, professor? Porque aqui eu estou trabalhando como se fossem radicais, né? Então eu tenho aqui, ó, fenil, dimetil, amina. Se fosse cadeia principal, eu utilizaria o benzeno, ok? Pessoal, então é isso. Encerrando mais uma aulinha aí, rápida. Aqui estão nossas redes, né? Química Fácil BR no Instagram e o site quimicafácil.info, onde lá tem todo um conteúdo de química, dividido de primeiro, segundo, terceiro ano, aulas online, os arquivos online também, né? Tanto de prova, gabarito, enfim, aulas comentadas, o que nós postamos aqui no YouTube também vai para lá.
Beleza? Então é isso. Um abraço para todos. Espero estar contribuindo para a formação de vocês.